necessitam educá-la e mesmo iluminá-la com a fé. Fé, para que ela possa dar direção certa às suas buscas, segurança e aos seus passos e firmeza nas suas decisões. Lembre-se, vivemos as consequências das escolhas que fazemos. Fique com Deus, com paz e bem, e o amor também. Santa Cecília FM apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida. Começa agora CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 6:01. Boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. 99797-1077. Perdeu o CDL no ar? Ouça a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo em facebook.com/Santa Portal. A produção é dela, Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto. Peraí. Peraí. Tu tá aí ou não? Eu acho que... tô sim. Boa noite a todos. O Rafael Quaresma, diretor do Procon Santos e professor do curso de Direito, é um dos nossos comentaristas e vem acompanhado com o Fernando Acauí, promotor de Justiça e coordenador do curso de Direito da Unisanta. Está conosco também Davi Costa, advogado, sócio da Costa e Cancelleri Advogados Associados. Elaine Brazão, o sol voltou a animar um pouco o tempo, mas o frio ficou por aqui. A geladeira está aberta. Os dias são gelados e vão até o próximo sábado, quando voltará a esquentar. No domingo, previsão é de 28 graus. Mas como a gente está um pouquinho longe ainda disso, dessa realidade, o que acontece amanhã, terça-feira? Eu diria que a gente está bem longe mesmo, viu? A terça-feira vai ser de sol entre nuvens e baixas temperaturas. Fala, mas fala devagar. Mínima de 13 e máxima de 22. É para machucar na madrugada, mas durante o dia vai ficar oscilando do que ficou hoje, 22 graus. Sim, não muda muito. Como é que começou a semana no mercado financeiro? A Bovespa subiu 0,75% e fechou o dia 102.282 pontos. Muito bom. E o dólar? Caiu 0,22 e fechou o dia a R$ 5,59. No CDL no ar, você fica sabendo que o Brisamar Shopping anuncia novo horário de funcionamento. O shopping em São Vicente vai funcionar todos os dias do meio-dia às 8 da noite. A medida já está valendo a partir de hoje. Sistema Anchieta Imigrantes anuncia obras de manutenção para essa semana. Além da rodovia Anchieta, as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega terão intervenções. Não há previsão de interdição em nenhuma das rodovias. As obras começaram hoje e vão até o dia 30 de agosto. São Vicente lança um aplicativo para agendamento de consultas médicas. O serviço serve para marcação, remarcação ou cancelamento de consultas nas unidades básicas de saúde da cidade. O app Primeira Saúde Online pode ser baixado na Google Store ou no Play Store. Para iOS ainda não está disponível. Sabesp arrecada agasalhos e cobertores na campanha de inverno solidário 2020. Ao todo, participam da campanha do governo de São Paulo 11 unidades da Sabesp na região, sempre recebendo as doações das 10 da manhã às 4 da tarde. Briga entre torcedores do Santos e Palmeiras termina com 2 mortes. O confronto aconteceu em um posto de gasolina em Mauá. Torcedores palmeirenses comemoravam a vitória por 2-1 no local. Os santistas chegaram
atacaram com pedaços de pau e partiram para o confronto. Violência no trânsito. Homem chuta a cabeça de uma mulher após discussão sobre o uso da seta. A briga foi flagrada por câmeras na cidade de Registro, no Vale do Ribeira. A mulher reclamou que a motorista que dirigia o carro não deu seta. O agressor, que ia de carona, desceu do carro e agrediu a mulher, empurrando no chão e em seguida chutou a cabeça. E tem muito mais. Nesta segunda-feira, 24 de agosto de 2020, o Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Fernando Acauí, boa noite para você, tudo bem? Meus amigos da Santa Cecília FM. Muito bom. Ô, Fernando Acauí, o que está acontecendo com o ser humano, hein? Mais uma briga de trânsito, desta vez um homem enfurecido desce do carro, joga a mulher no chão e dá um chute na cabeça. Eu, quando assisto esses vídeos, eu fico absolutamente impactado com isso, Fernando Acauí. Pois eu, depois de 26 anos no Ministério Público, trabalhando com todo tipo de causa criminal que você pode imaginar, e tendo sido, inclusive, promotor titular da promotoria do Júri de Santos, e tendo visto, né, os maiores horrores, né, possíveis, eu continuo também, assim como você, muito, mas muito impactado quando eu vejo esse tipo de cena, esse tipo de selvageria e de covardia, né? E não é só essa daí, né? Essa é apenas mais uma. O Santa Portal noticiou, flagrou, né? Recentemente uma outra também na divisa de Santos com São Vicente, em que o sujeito, um motociclista, começa a dar vários socos numa pessoa que está dentro de um carro, a gente não consegue ver adequadamente. E isso aqui no Brasil, é o que mais nos deixa indignado, é que aqui no Brasil isso é tratado como um crime de menor potencial ofensivo. Muitas vezes, se a vítima não quebrar um dente, não tiver uma fratura exposta, não tiver um traumatismo craniano, algo realmente gravíssimo, é tratado como um crime banal aqui no Brasil. Ao contrário, por exemplo, de outras nações, como os Estados Unidos, em que as penas para esse tipo de crime são altíssimas e a pessoa fica marcada, né? Fica ali registrado que ele é um agressor e ele passa a ser visto pela sociedade, quando necessário, né, puxar os seus antecedentes criminais, como uma pessoa violenta, porque é uma pessoa violenta, não se faz um negócio desse, não se age desta forma. Inclusive, o agressor muitas vezes passa pelo risco da sua própria incolumidade física, porque se tem, por exemplo, um motorista ali atrás, né, daquele veículo, vê ele chutando a cabeça da moça, saca uma arma, a pessoa está armada, saca uma arma e atira nele, ele está em legítima defesa de terceiro, ele vai agir em legítima defesa da moça. Quer dizer, até mesmo o agressor se coloca numa posição em que ele pode, né, porventura, se tornar uma vítima de algo gravíssimo, até de um homicídio, né? Então, é uma sociedade, e olha, se me permitir aqui, só para encerrar, não me venham com essa desculpa de que está todo mundo estressado, de que está estressado, faz o seguinte, chega perto de uma parede e começa a dar com a cabeça na parede, até desestressar, ao invés de ficar agredindo os outros. Agrida-se a si mesmo, vai se autoagredir, se automutilar, né? Porque não tem cabimento as pessoas não poderem mais sair na rua, não poder dar uma buzinada, não poder reclamar alguma coisa, independentemente da conduta da outra pessoa, né? Que pode até ter sido uma conduta mal educada ou algo do gênero, nada vai justificar uma agressão dessa natureza, como esses dois episódios que a gente comentou. Nossa, foi lamentável, foi profundamente lamentável. Era um casal que estava no outro carro e aí jogam a mulher no chão e o cara chuta a cabeça da mulher com tudo. Mas não é aquele chutinho, foi um chutão. E aí, como o Fernando Acauí disse, Rafael Quaresma, boa noite para você, se alguém está passando ali na hora, não vai saber o que está acontecendo, não vai saber que foi a mulher que reclamou da seta que ele não deu. Agora, eu
eu há muito tempo que eu desisti de reclamar de coisas no trânsito, porque parece que o camarada, o sujeito, quando está dentro de um veículo, parece que ele vira uma fera, um leão, ele fica louco. Eu não sei o que acontece especificamente com as pessoas no trânsito, Rafael Quaresma. Você poderia me explicar o que acontece? Olha, eu gostaria de entender também, viu, Roberto? Boa noite a você, Elaine, ao Davi, ao Acauí, aos ouvintes da Santa Cecília FM, aqui no CDL no ar, uma alegria participar. É muito complexo, né? Muito complicado isso que a gente tem vivenciado. Eu me lembro, na semana passada, Roberto, nós repercutimos aqui aquela cena que viralizou na internet de um motorista, um motoqueiro ali que começou a desferir socos também numa pessoa que estava dentro do veículo. Então, essa questão da violência, né? Não sei se é por conta de pandemia ou não, mas como bem diagnosticou já o Acauí, essas pessoas que ou se automutilem ali ou que não saiam de carro, né? Então, hoje você tem um acesso tão fácil a outras ferramentas, além do transporte público, mas você tem aplicativos, você tem hipóteses aí de economia compartilhada. Então, se você está estressado, está nervoso e o carro potencializa em você essa agressividade reprimida, não saia de carro, né? Não utilize o veículo como uma arma ou como forma de você extravasar essa violência. Não é por aí o caminho. A gente falou dessas agressões, eu hoje de manhã vi, né, e certamente aqui vocês acompanharam, um acidente em proporções muito maiores e piores que aconteceu em Piracicaba. Não sei se vocês viram, de um motorista alcoolizado de 36 anos que acabou, né, dando causa a um acidente. O carro dele era uma picape de luxo, blindada, com airbag, etc. Enfim, ele sofreu ali pequenas escoriações, mas a família, que vinha num carro mais antigo, popular, o pai ficou seriamente ferido e a esposa e o filho, também de 36 anos, morreram nesse acidente. Então vejam que além da questão da agressividade, da violência, a gente tem uma total falta de consciência das pessoas utilizarem o carro, seja como arma para se envolver em brigas ou nessas situações de violência que nós noticiamos, ou para utilizar o carro fazendo com que ele sirva ali de instrumento para aniquilar, não é? Destruir uma família. Hoje dava pena, mas muita pena do pai, com a cabeça enfaixada, enfim, ele sofreu ali escoriações, mas está vivo, tendo que seguir agora sem esposa, sem o filho. E o pior, Roberto, eles foram buscar o filho no trabalho, que ficou até mais tarde organizando os afazeres no sábado à noite. Quando ele volta, se cruza com um maluco desse, bêbado, alcoolizado, que causa esse acidente. Então, a situação que a gente reporta aqui é triste, é devastadora. Essa situação da família de Piracicaba foi mais devastadora ainda. E tudo porque as pessoas não têm o menor senso de consciência, não é? Ali, inclusive, é muito mais a área do Acauí, do Davi, enfim, eles podem depois falar sobre isso, mas a mim me chamou a atenção o enquadramento dado, embora tenha ocorrido a prisão em flagrante, a representação pela preventiva, que me parece que foi concedida, o delegado colocou como homicídio culposo. E se eu não estou muito fora de sintonia ali, depois os meus colegas me corrijam, não é? A gente tem a possibilidade do homicídio doloso ou até do dolo eventual, que é a hipótese de quem, dirigindo sob efeito de álcool ou droga, assume o risco de causar um resultado como esse. Então, falar em homicídio culposo é quase, não é, que a situação que o Acauí reportou de um crime de menor potencial ofensivo em relação a estas lesões. Aqui no homicídio seria, na prática, quase nada, porque a pessoa teria a substituição da pena, etc, 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 e de prático muito pouco restaria como uma sensação de punição a estas pessoas. 6h11 acabou de acontecer. Ronaldinho Gaúcho e o irmão são soltos pela Justiça do Paraguai e podem retornar ao Brasil. A Justiça suspendeu o processo contra os irmãos mediante multa. Sabe de quanto, Davi Costa? R$1.100.000. Eles ficaram presos por quase 6 meses após a entrada no Paraguai com documentos falsos. É o segundo valor que eles tomam aí da dupla, o irmão, o empresário e o... Muito amigo ali. Esse empresário dele, vou te falar, tinha que trocar de empresário. O Roberto de Assis, o irmão, e o Ronaldinho Gaúcho. Mais R$1.100.000, 6 meses detidos no Paraguai, já podem
voltar ao Brasil. Vamos sair de uma briga e entrar em outra, a briga dos torcedores. Aí eu fiquei pensando, mas que diabo de... Eu estava no mercado no domingo à tarde e aí passou um ônibus lotado de torcedores do Santos. Eu falei, que diabo, onde é que esses caras vão? Para onde eles vão? O estádio tá vazio, cacete. Eu não sei onde é que eles foram. Fato é que eles se encontraram à noite num posto em São Paulo, no Grande ABC, na região de Mauá. Os torcedores palmeirenses estavam comemorando a justa vitória por 2-1 no clássico. Vindo de você é meio... Não sei se dá para confiar tanto, né? Não, eu vi o Milton... Ganhou, né? Ganhou. Eu vi o Milton Neves hoje chorando, dizendo que o pênalti não foi legítimo. Ora, o jogador do Santos, ele faz um movimento com o braço para tirar a bola ou para se defender da bola. Sim. Então, assim, só nesse movimento dele já configura a intenção de pênalti e o pênalti foi legítimo. O jogo foi razoável, um jogo nota 5, mais ou menos. Mas o Palmeiras ganhou. O Palmeiras levou. O segundo gol do Palmeiras foi bonito, eu achei. Bonito, do menino, ousado. Cruzamento bacana do William. Sim. E o gol do menino, que é juvenil lá, enfim, tá fazendo uma grande... Mas, enfim, quebraram o pau no posto de gasolina, 2 santistas morreram. Mas que diabo é isso? Não tem torcida em campo? O que está fazendo lá a torcida? Bom, boa noite a todos, Roberto, a Cauí, Rafael, Elaine, os caros amigos que nos ouvem nesta noite. É sempre sinal de prestígio estar nesta casa. Roberto, tem algumas análises a serem feitas, né? Primeiro, como você bem iniciou, nós estamos num momento de pandemia onde não há torcida dentro dos estádios. Então é um absurdo você imaginar que essas pessoas já no meio da pandemia pudessem sair de casa para assistir um jogo em algum lugar, montar ali uma aproximação tamanha da forma como estava sendo feita, né? Eu li várias reportagens, vi muito sobre o assunto, que é um assunto que me desperta curiosidade, e eu vi que a torcida do Palmeiras, segundo os primeiros relatos, a torcida do Palmeiras estava numa adega próxima a esse posto, e esse posto ali na cidade de Mauá já é um posto de costume que acaba recebendo em dias de jogos essas torcidas, né? Então nessa adega, segundo relatos, a torcida do Santos veio já ao encontro da torcida do Palmeiras com pedaços de ferro, pedaços de madeira, paus, enfim, assim por diante. E segundo o que eu vi, a torcida do Palmeiras estava parada nessa adega, como assim de costume já faz. É óbvio que não se deveria ali estar, mas fato é que estavam, e um desses palmeirenses estava armado, né? Diz esse palmeirense, que foi o que atirou em legítima defesa, porque quando viu a torcida do Santos vir ao encontro deles, se assustou e foi no carro, pegou uma arma e deu os tiros que levou à morte, né? De 2 santistas e 3 feridos, 2 ou 3 feridos. Bom, o delegado de polícia já pediu as filmagens para verificar se de fato há algum indício de legítima defesa, né? Agora, tem que ver em que circunstância que ele carregava essa arma. A pessoa que vai para o encontro desse já armado e possivelmente em desacordo com a determinação legal, porque boa coisa não está se esperando, né? Agora, para finalizar, não me alongar muito, o que me causa estranheza é que não eram 2 ou 3 pessoas, Roberto, Rafael, Acauí, aquele que nos ouve. Eram várias pessoas, e é óbvio que no momento de jogo, momento em que os ânimos estão acirrados, né? A polícia, embora eu sou um grande defensor da polícia, eu acredito que era um lugar conhecido, era um lugar de muita movimentação, poderia estar ali e poderia talvez ter previsto algo, ou ter corroborado ali para fazer algo ostensivo para que não ocasionasse, não chegasse ao ponto que chegou, porque não eram poucas pessoas, havia uma aglomeração muito grande, né? E para finalizar, é impossível, eu não consigo entender como é que essas pessoas conseguem ainda, em pleno 2020, brigar por conta de futebol. Porque os jogadores milionários que acabaram o jogo e foram jantar todos juntos, vamos em qual churrascaria, vamos em qual restaurante, vem para minha casa, eu ganho 500 mil por mês, o outro ganha 300 mil por mês. Então não consigo conceber a hipótese de alguém brigar por conta de futebol e ceifar a vida de 2 jovens com um futuro promissor. Então, lamentável. Agora, do ponto de vista criminal, algumas coisas vão ter que ser averiguadas para verificar se de fato houve essa possível legítima defesa ou não.
Então, deixa eu dar uma olhada na live do Santa Portal, tem várias participações aqui, Elaine. A Edith Alverne, vira o dono da rua, boa noite, diz ela aqui. O Ed Santos, o Ed Fraldinha, boa noite a todos, abraços para mim, para Elaine Brazão, todos os convidados e ouvintes. O Sandro Luiz Cabral Jesus, também cumprimentando a todos. Quero saber se tem WhatsApp. Tem sim, tem o Jefferson Queiroz. Opa, fala, Jeff. Boa noite, CDL no ar. Jefferson Queiroz em Baré. Isso de reagir à violência no trânsito é inadmissível, isso aí não tem... A pessoa tem que ter muita cabeça para dirigir, porque muita coisa acontece. Mas uma coisa eu falo para vocês, a seta e nada é a mesma coisa, como outras coisas também. Né? Até parece que é opcional quando você compra o carro. Ah, me vê um carro lá sem seta, ou me vê um carro com seta. Né? Fala agressão nunca mais. Se eu fosse reclamar de tudo, Jesus do céu. Um abraço, boa noite e boa semana a todos. Bom, pra gente que anda de vez em quando com carro no trânsito é uma coisa. O Jefferson, motoristas de táxi, de aplicativo que estão toda hora nas ruas da cidade, devem conviver com inúmeras questões no trânsito que os motoristas fazem. Tem mais. O Henrique agora. Fala, Henrique, boa noite. Boa noite a todos do CDL no ar. Olha, eu tô chocado com essa notícia aí, dessa agressão a essa motorista, essa mulher. O cara, se fosse um homem, já seria absurdo chutar uma pessoa deitada na cabeça, pelo motivo que foi, não é? Ainda mais uma mulher, que coisa inacreditável, viu? Eu não sei o que está acontecendo com as pessoas, realmente é difícil de explicar, não sei se psicólogo, psiquiatra tem alguma explicação para isso, porque esses casos estão se tornando comuns, não só aqui na Baixada, como em várias cidades do país. Por um motivo qualquer, a pessoa já quer brigar, já quer agredir. Que coisa lamentável, viu? Lamentável essa cena aí que você acabou de descrever. Obrigado. É o Henrique da Ponta da Praia. O Fernando Ávila na live do Santa Portal, boa noite. A Cecília Silva, abraços para o doutor Davi, advogado exemplar, humano, um querido, diz aqui a Cecília. Obrigado, Cecília, um beijão, querida. Tem mais, Elaine? Tem mais participação agora do Hélio Santos. Fala, Hélio, boa noite. Olá, pessoal da Santa Cecília, o Hélio de São Vicente. Sobre esse tema da violência no trânsito, tem um jeito de resolver. Você, motorista aí que está me ouvindo, tenha calma, deixa o coleguinha passar, olhe para o retrovisor, use a seta, ligue os faróis do seu carro, ande devagar. Meu amigo, eu te garanto, nada vai te acontecer. Se tu respeitar, nada vai te acontecer. É simples assim. Mesmo se levar uma fechada, deixa pra lá. Se não acontecer nada, dá graças a Deus e segue teu caminho. É a única forma que eu te garanto que você vai chegar em casa todo dia sem se preocupar com isso. Espero aí ter ajudado de algum jeito, ok? Um abraço, pessoal. Não, ajudou muito, e é tão simples isso que você falou, é tão óbvio. Mas quem que faz o óbvio hoje em dia, não é, Rafael Quaresma? Pois é, eu ouvi aqui o Hélio, né, que falou. Eu coloquei a foto das minhas filhas ali no painel do carro justamente para me deixar calmo também. Eu sempre lembro ali, eu tenho as duas, então, boa. Não é? E aí quando acontece isso, é realmente a postura que a gente tem que ter. A minha mulher sempre fala: "Não deixa, não revida, não argumenta, deixa tal. Passar. Deixa passar". E a gente precisa sempre se lembrar disso para evitar, porque às vezes é um mal-entendido ou uma discussão que evolui para outras coisas e acaba acontecendo algo pior. E aqui eu já deixo meu beijo para as meninas e para a Roberta que estão na escuta. O doutor Davi ganhou beijo, mas eu mando beijo aqui, viu, Roberta? Pronto. Tá certo. Daniel Silva, olá, Roberto César, boa noite. Impunidade. Impunidade. Abraço a todos e ao doutor Davi Filho, um forte... Você tem filho no nome? Tenho. Davi Filho, um forte abraço e beijos, diz aqui o Daniel Silva. Bom, começou hoje o novo horário do Brisamar Shopping. O shopping no centro de São Vicente, que foi o primeiro a abrir suas portas na Baixada Santista durante a pandemia, só aderiu às 8 horas consecutivas no dia de hoje. A medida do governo de São Paulo havia sido autorizada desde a última sexta-feira
e é válida para as cidades que se mantêm na fase amarela do Plano São Paulo. O Brisamar passa a funcionar todos os dias do meio-dia até as 8 da noite. Rafael Quaresma. Bom, a gente vem falando aqui desse tema e dessa questão de uma evolução gradativa, uma evolução paulatina, e essa situação em relação ao horário, Roberto, me parece que vai ao encontro justamente de toda essa lógica, de todos os critérios que cercam essa análise feita pelo poder público, aqui pelos órgãos oficiais. Vejam que nesse horário a gente começa ali a ter já a presença, a participação de todos os setores do centro comercial, né? Então, meio-dia você consegue movimentar a praça de alimentação, até às 8 da noite a mesma coisa. Os demais setores ficam já preparados para isso, né? Porque a gente sabe que além das lojas âncoras que atraem um público considerável, a parte relacionada à alimentação, a praça de alimentação também responde por um movimento, e naquela primeira ideia do horário menor, não é? E de turnos menores, você tinha quase que a impossibilidade ali de utilização da praça de alimentação, seja por conta do horário reduzido, seja porque as refeições no local estavam proibidas. Então ficava muito impraticável, ali muito difícil essa utilização. Me parece que é uma forma das coisas começarem a voltar gradativamente ao normal, e com isso também, naquilo que sempre falamos aqui, evitar essa concentração. Quando você dilui ou espaça esse horário, você permite que mais pessoas possam utilizar do serviço, comparecer ao shopping, por exemplo, sem gerar aglomeração. Quanto menor o horário, mais pessoas ao mesmo momento, em tese, estariam juntas. Quanto mais diluído esse horário, você também consegue diluir e espaçar a quantidade de pessoas. Acredito que a gente siga nesse caminho, evoluindo para, quem sabe, a nossa fase verde logo mais. Ô Fernando Acauí, o Ronaldinho Gaúcho, o irmão dele, o Roberto Assis, que foram liberados daquele processo lá dos passaportes falsos no Paraguai, eles já pagaram, primeiro, em abril desse ano, 1,6 milhão de dólares para ficar em prisão domiciliar, os dois, e agora vão pagar 1.100.000 reais. É correto isso, o Fernando Acauí? Esse pagamento dessas taxas tão altíssimas assim, para liberação de questões às quais eles foram envolvidos? Bom, deixa eu só corrigir uma indelicadeza aqui, que eu não dei boa noite pro Rafael e pro Davi, porque eu entrei tão em cima da hora, né? E o Roberto já me chamando que eu tenho aqui no embalo ali. Então, mas a gente deu boa noite a você, viu, meu caro? Meu futuro coordenador aqui, sempre presente. Opa! Mas, assim, se está certo ou se está errado, é muito difícil para nós aqui no Brasil dizermos, porque particularmente não conheço a legislação paraguaia. Se há na legislação paraguaia uma espécie de, diria uma forma de caução ou algo do gênero para ficar numa prisão domiciliar, pode ser que haja, e talvez até ele tenha direito, após o término do processo, levantar essa quantia no que tange a questão da manutenção no regime domiciliar. Agora, essa segunda multa, né, me parece que, na verdade, é uma forma de acordo, né, ou já de sentença, mas o que eu poderia dizer é o seguinte, dificilmente, ou até eu diria que impossível aqui no Brasil, por um crime desta natureza, que alguém tivesse ficado preso durante 6 meses. Tá? Não ficariam de jeito nenhum. Tá? Rapidamente conseguiriam, se ficassem presos por uma determinação de juízo de primeira instância, rapidamente conseguiriam um habeas corpus, no mínimo para ficar, né, em prisão domiciliar, ou até mesmo, mas dada a natureza do crime em si, eu acho que houve aí sim um abuso, houve também, né, de certa maneira, uma exploração, né, do caso, em razão de quem era o autor do fato, né, pelo menos um deles, que é o Ronaldinho Gaúcho, uma celebridade mundial. Bom, o Davi Costa, o processo, a justiça suspendeu o processo contra os irmãos mediante o pagamento dessa quantia, ou seja, paga 1.100.000 e volta para casa e assunto encerrado.
Então, eu faço eco aqui às palavras do Acauí, até me causa estranheza você ter a possibilidade de pagar algo para suspender. A notícia fala em suspensão. Imaginava que seria algo como uma sentença já definitiva em série de primeiro grau, mas me causa estranheza você falarem na possibilidade de pagamento para suspender o processo. Mesmo porque quando se fala em suspensão, prediz que em algum momento ele voltará a vigorar, né? Voltará a correr nas suas ulteriores formas. Agora, não sei, precisava entender um pouco melhor a legislação paraguaia. Já esse primeiro calção que foi prestado para fins de ir à prisão domiciliar lá no hotel em que eles ficaram, já era algo estranho, é algo que, por exemplo, nós não falamos aqui na nossa legislação brasileira, né? Então é estranho, e eu vejo talvez a possibilidade de exploração da figura por se tratar do Ronaldinho Gaúcho. Então, não bate muito. Se você for analisar outras legislações, realmente é uma forma de proceder que eu nunca ouvi falar em nenhuma outra legislação, né? Mas eu vou até me comprometer aqui, tentar puxar um pouco sobre a legislação paraguaia para entender um pouco melhor como que havendo um pagamento, primeiro, suspensão do processo, e a mim me parece muito estranho, e já também a possibilidade, quando eles foram à prisão domiciliar, também já me surgiu muita estranheza ter pago para ir para a prisão domiciliar, né? Bom, e eu vou dar um conselho de graça para o jogador Ronaldinho Gaúcho, se é que ele quer esse conselho meu. Corta esse empresário dele, o irmão dele. Deixa ser só irmão, viu, Roberto? Não precisa ser empresário. Eu vou dar mais um conselho para ele. Não precisa de passaporte para entrar no Paraguai. O pior é... Dava para entrar com RG. O pior de tudo é isso, né? Não precisa de passaporte para entrar no Paraguai. Daqui a pouco tem o programa Minuto CDL, é uma live no Facebook, hoje com o tema Ações e Benefícios da CDL Santos Praia, com o nosso Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia. Quem apresenta o programa é o Antônio Luiz, presidente da CDL de Praia Grande. Hoje, a partir das 20h, no Facebook. Acompanhe você também em facebook.com/CDL Praia Grande SP. O Antônio Luiz, que é presidente da CDL de Praia Grande, diz que se inspirou nessa live que ele apresenta todas as segundas, o programa Minuto CDL, baseado neste programa que já está no ar já há bastante tempo e com grande sucesso. Um menino de 11 anos morreu em Santarém, no oeste do Pará, após receber uma descarga elétrica de um celular que estava sendo carregado. O garoto brincava no aparelho quando ocorreu o acidente. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Chovia muito na região e o aparelho estava sendo carregado em um Benjamin, aquele adaptador onde você coloca várias tomadas ao mesmo tempo, junto com outros aparelhos. Nunca use o celular quando ele estiver conectado a uma tomada carregando. Não use carregadores que não sejam originais. Evite sobrecarregar aparelhos na mesma tomada. Rafael Quaresma, que tragédia, um garoto de 11 anos estava lá carregando o seu celular e ele quis fazer uso do equipamento ao mesmo tempo enquanto carregava. Não deve ser só ele que faz uso do aparelho quando carrega, não é, Roberto? Nós aqui também certamente já fizemos isso e talvez nem soubéssemos, não conhecêssemos esse risco, toda essa situação que envolve. É necessário ali maiores detalhes, obviamente, né? Tentar descobrir o que de fato aconteceu, se foi alguma oscilação de tensão, enfim, o que gerou efetivamente essa descarga. Agora, o fato é que numa situação como essa, por mais que haja possibilidade de alguma ocorrência, de alguma consequência, não se imagine, não se trabalha com uma descarga desse porte, né? Nesse ponto de vitimar e tirar a vida ali da pessoa. Então, a gente precisa também aqui analisar, e obviamente isso será objeto depois de perícia, de uma análise mais detalhada das autoridades para saber o que gerou essa situação, porque em regra, embora não seja recomendável, nós sabemos que mesmo carregando ou utilizando o celular, é
essa situação não é corriqueira ali, não é o trivial. Então, talvez algum outro fator tenha contribuído para que isso acontecesse. E aí vamos analisar se tem alguma participação da própria concessionária de distribuição de energia, né? Se houve de fato essa oscilação de tensão, alguma coisa ali relacionada, algum problema na parte estrutural da casa, com a questão da alimentação, da energia elétrica, fiação e até mesmo, obviamente, essa questão do carregador, se era ou não original, se estava ou não em boas condições, se houve algum uso anormal, não é? A gente tem sempre uma excludente ali que fala da culpa da vítima. Então, no caso aqui, a culpa do consumidor que dá causa a essa situação. Então, não temos uma resposta, obviamente, padrão para essa situação. Os pormenores, a dinâmica dos fatos é muito importante, mas é bem possível, né, analisando em linhas gerais, que aqueles princípios que norteiam o direito do consumidor, relação de consumo, saúde, segurança, integridade física do consumidor, nesse caso não observado, se não foi em relação a algo causado pelo consumidor, essa apuração de responsabilidade gerará consequências aos envolvidos. Davi Costa, você usa o celular quando ele está carregando? Eu uso, não posso mentir, porque a minha esposa e meu filho devem estar ouvindo a rádio, e aí se eu falar que não uso, depois você usa sim, pai. Eu uso e confesso que algumas vezes até meu filho pede para usar e tá carregando, eu acabo deixando e mediante essa reportagem inclusive passo a rever esse modo de agir, né? Agora, uma descarga elétrica veio de um raio, será que por conta da chuva? Tem vários fatores envolvidos. Em Santarém, no Pará, nesse dia chovia e tinha trovões. Tem lá o Benjamin carregado com tomadas. A gente não sabe a procedência desse carregador, se é aquele carregador do tipo Xing Ling, aquele China, que também já traz ali algum tipo de complicação. Certo. O Rafael Quaresma bem disse, a fiação da casa, como é que é. Sim. Então você pode listar várias coisas. N possibilidades, Fato é que um celular explode, a criança tem parada cardiorrespiratória, tem 11 anos de idade e morre a caminho do hospital. O aparelho, o celular como está na mão, está muito próximo do teu corpo, é diferente, por exemplo, poderia explodir uma geladeira, poderia explodir um televisor, mas a proximidade com o celular é muito grande, né? Você está próximo do rosto, então de fato uma explosão ali pode causar o que efetivamente causou nessa criança. Imagina que você está assistindo uma televisão a 1,5 metro, 2 metros de distância, por mais que exploda, pode ocorrer algum tipo de estilhaço, mas você possivelmente vai se salvar. Mas o celular, a proximidade é muito grande, próximo do rosto, próximo do tórax, então de fato... Não, e esse ponto que o Davi coloca, Roberto, é interessante porque talvez o fato de estar ou não manuseando o celular seja uma triste consequência, né? Se for mesmo oscilação de tensão, essa descarga na rede, enfim, isso poderia acontecer, como nós já ouvimos relatos, né? De pessoas que estão com o celular carregando durante a noite e gera ali uma explosão. E você, tem gente que põe o celular carregando à noite debaixo do travesseiro. Pelo amor de Deus, não faça isso. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e no Shopping Parque Balneário, no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Top Games, 996154715. É do palmeirense Marcelo Meneghelli, que está feliz da vida com o seu porco. Eô, vai lá, porco. 2-1 ontem no Santos. Bora pro comercial? A gente volta já. Você está no CDL no ar. E agora, a pergunta de 2,5 milhões de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de R$5 mil toda semana, a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de 1 milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você.
Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Você está no CDL no ar. Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM 107,7 com o CDL no ar. Tem conexões do poder hoje, Elaine Brazão? Tem, claro, vamos lá? Tá tudo pronto aí, o Marcelo Giuseppe já tomou, tô vendo ele tomar um pouquinho de água. Vamos lá? Dicas CDL no ar. Conexões do poder. Com o Marcelo de Giuseppe. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Roberto César. Nos anos eleitorais, sempre temos uma nova protagonista, que são as pesquisas. E a gente percebe que, infelizmente, políticos, a imprensa, por consequência a sociedade, elas têm uma visão equivocada das pesquisas eleitorais. Elas não são fontes premonitórias de resultado de eleição. Pelo contrário, elas funcionam como um aplicativo Waze, que indica o melhor caminho, aponta os obstáculos e, despretensiosamente, informa o possível horário da chegada em seu destino. Não é premonição, pois chegar nesse horário dependerá de você e das circunstâncias futuras. Aproveitando dessa situação, alguns institutos se vendem como aqueles que foram capazes de acertar o resultado de uma eleição. Aqui, para o Instituto IBESP, isso é uma ofensa. Outro detalhe é que alguns institutos se prezam, a pedido do cliente, a registrar e divulgar pesquisas fraudulentas, colocando o resultado que o cliente pede para ver se aquilo poderia mexer com a cabeça do eleitor, de aliados e opositores. É provado cientificamente que as pesquisas são incapazes de mudar a opinião das pessoas. Mais de 93% das pessoas não sabem que houve pesquisa na cidade. Cerca de 7% das pessoas sabem que houve pesquisa, mas não sabem dizer o resultado. E menos de 1% sabe que houve e sabe repetir o resultado. Porém, esse pequeno grupo é formado por pessoas com opinião e ideologia já formada, e elas só acreditam no resultado das pesquisas se elas estiverem de acordo com o seu desejo. O IBESP, desde a sua fundação, tem como norma não divulgar resultados eleitorais, pois se acreditamos que elas são um planejamento interno de campanha, por que iremos divulgar aos concorrentes? Por isso, se você deseja ser meu amigo aí, cliente do IBESP, jamais tente pedir para fraudar o resultado de um estudo. Isso é uma vergonha e o Brasil não pode começar errado desde o início da eleição. Eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político do Instituto IBESP. Um grande abraço a você, Roberto, aos amigos da mesa, especialmente aos ouvintes do CDL no ar. De Marcelo de Giuseppe, do IBESP, que é um instituto de pesquisas e faz todo tipo de planejamento e de estudo, não só da área política, mas de várias frentes de trabalho. É um instituto bem bacana que eu recomendo. A ação social da CDL Santos Praia em prol da Abrace, Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. A CDL está vendendo máscaras a R$10 e todo o valor arrecadado é destinado a essa instituição, que tem o nome de Abrace, instituição que apoia crianças e jovens portadores de câncer. Abrace essa causa você também. Postos de vendas na Avenida Marechal Deodoro 13 Altos, na CDL Santos Praia, na Galeria Quinta Avenida, Loja 9, na Slex.com. Lá na Slex.com tem carregador original. Na praça de alimentação do Shopping Pátio Iporanga, restaurante Fogo de Minas, da Paula Parames. 6h41, o número de mortes por coronavírus cai no estado de São Paulo.
foram 1.612 mortes entre os dias 16 e 22 de agosto. O valor é 9% menor que a semana anterior. Apesar da queda, especialistas consideram uma variação de estabilidade, apesar do gráfico mostrar uma leve queda. Fernando Acauí, eu fiz questão de olhar hoje, logo após aquela coletiva de imprensa do governador de São Paulo, João Dória, que já voltou à ativa, já está recuperado aí da Covid-19. O gráfico ele já começa a apontar uma descida. Falei, nossa, está descendo. Mas os especialistas prudentes dizem que esse 9% ainda é um indicador de estabilidade. Mas que eu vi que o gráfico está descendo, Fernando Acauí. Ele está descendo. O problema é ele se manter, né? É a manutenção, porque há um período, uma janela, né, epidemiológica que precisa ser verificada. Claro, ela foi verificada, está descendo. Eu recentemente, esses dias atrás, conversei com uma autoridade sanitária aqui da nossa cidade e foi exatamente o que você disse, foi dito por ele. Estamos estáveis, mas há uma oscilação dia a dia, né, com relação a internações, óbitos, né, mas é considerado estável, mas não dá para comemorar ainda, né? E o que essa autoridade me falou, eu só não vou falar o nome dela porque ela não me autorizou, né, a dizer aqui. Eu acho que é chato, não sei se me passou alguma informação que não podia ou não, mas acho que não, é tudo oficial, na verdade, o que ele disse, né? E na verdade o que tem assim assustado bastante são essas aglomerações de jovens, né? Muitas aglomerações, as pessoas, eu digo jovens porque na sua maioria são aglomerações de pessoas jovens, né? Que estão em algumas ruas, né, conhecidas da cidade, que concentram um número razoável de bares e de restaurantes, se aglomerando, muitas vezes do lado de fora. O empresário pode até, de certa maneira, estar respeitando, né, aqueles limites impostos pelas autoridades, mas do lado de fora fica uma concentração, e o que mais assusta essas autoridades é o fato de que as pessoas não estão usando nem máscara. Quer dizer, não só não há um distanciamento entre elas, como eles não estão de máscara, sequer para tentar, de alguma maneira, bloquear, né, um eventual contágio. Então a gente percebe que a molecada não está ligando muito. Não sei direito se pensam que não vão pegar ou se acham que se pegar vai ser aquela gripezinha. Mas não passa certamente pela cabeça que se pegarem podem contaminar seus pais, avós, irmãos, tios, enfim, os familiares, as pessoas mais próximas e aquelas outras com quem eles convivem no dia a dia. Sem dúvida. E essa faixa de 20 a 40 anos, houve uma pesquisa recente que diz que essas pessoas estão ficando assintomáticas e estão levando para casa o tal do coronavírus. O Miro Ramires está aqui com a gente na live do Santa Portal, o Luciano Abílio, boa noite a todos e a todas. O Sidney Oliveira está aqui. Sidney Oliveira, será que é aquele? Boa noite a todos. O do remédio, o da farmácia. Marcelo Meneghelli, boa noite, grande abraço a todos. A Top Games agradece a parceria, Roberto César, obrigado por tudo. Nós é que agradecemos que você está aqui com a gente, palmeirense feliz da vida. Dr. Davi Costa, Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro reforçam a suspeita de que a deputada Flor de Lis planejou matar o pastor Anderson do Carmo. Essa notícia vai bombar hoje nos telejornais da noite, Elaine Brazão. Nesta segunda, 8 pessoas foram presas pelo envolvimento com o crime. Destes, 5 são filhos e uma neta de Flor de Lis. Segundo a polícia, foram diversas tentativas de matar o pastor Anderson. Uma delas está comprovada em uma mensagem de fevereiro de 2019, 4 meses antes de sua morte. O aparelho nunca foi encontrado. Em uma das mensagens, a deputada escreveu: André, pelo amor de Deus, vamos pôr um fim nisso. Me ajuda, cara. Tô te pedindo, te implorando. Até quando vamos ter que suportar esse traste no nosso meio? Falta pouco.
Me ajuda, cara, por amor a mim. Em outra mensagem... 10 mil depois do serviço feito, mas as outras pessoas do carro não podem ser atingidas. Simula um assalto. Ele foi para o Rio hoje e aproveita, já espera ele na volta. Se voltar no dele, melhor ainda. Vou mandar ele enviar a foto, nós vamos saber qual carro e qual a placa. O pastor Anderson do Carmo de Souza foi executado em sua casa, em Niterói, no Rio de Janeiro, com diversos tiros em 16 de junho do ano passado. Olha, e antes disso já havia a tentativa de envenenamento. Colocavam na bebida, pouquinho, só para... e ele chegar... a dose acho que era tão pequena que ele tinha só uma intoxicação alimentar e depois teve esse desfecho. Revelações aí da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ministério Público. Eu vi, na ocasião, muitas reportagens envolvendo esse assunto e de fato me causava a estranheza, a frieza como a viúva ela tratava do caso, né? Então eu lembro na ocasião, eu vi uma reportagem que foram na casa dela e ela mostrou, olha, ele estava aqui, e aí esse era o quarto dele, isso, enfim, eu achei muito fria uma viúva que acabara de perder o seu ente querido, acabara de perder o seu marido, né? Você imagina, você perde alguém da tua família, quanto tempo pode durar esse luto? Imagina você abrir as portas da tua casa. Então, é meio que, na época, eu lembro que me pareceu algo como, olha, eu não devo nada, tá bom? Tanto é que eu tô abrindo as minhas portas para vocês. Meio que psicologia reversa, né? Me pareceu que ela tentava aplicar isso. Então, talvez as investigações indo para o caminho que foram, de fato demonstrem aí que há fortes indícios do cometimento do delito. A gente fala em fortes indícios, né? Aquele que não opera o direito pode falar, forte indício, Davi. Tá lá, ela tá falando, dou 10 mil, e se não for no carro desse, enfim... Tem certeza que foi ele? Não, a necessidade de se estabelecer o contraditório, ampla defesa, enfim, e todos os trâmites do devido processo legal para se averiguar se de fato aquilo que está sendo narrado hoje em sede policial se reconfirma já em sede de sentença com uma eventual condenação. Agora, é de uma frieza tamanha, enfim, choca, né? E tenho certeza que, imaginando o caminho que esse crime vai causar mais tristeza ainda àqueles que acompanharam o caso. Celular desaparecido, mas isso é bobagem, porque dá para rastrear por nuvem, por uma série de mecanismos tecnológicos, e tá aí as mensagens que são uma indicação, e a gente tem que usar o termo, né, doutor Davi? Né, Supostamente. Ela foi a que arquitetou tudo isso. Não, veja, Roberto, hoje essa questão do rastro, né, do que fica, enfim, pode demorar mais, demorar menos, mas veja que o trabalho de investigação, polícia científica, ela consegue, não é, fazer essa verificação, descer aos detalhes, às nuances, e demorando um pouco mais, um pouco menos, acho que faz mais de ano já essa ocorrência desse fato, mas até mesmo esse detalhe que o doutor Davi aqui colocou, não é? Quer dizer, dessa abrir as portas ali, mostrar, era talvez muito mais uma forma de justificar ou de prestar contas do que propriamente dividir algum tipo de sensação. O ponto que eu quero aproveitar para colocar aqui, que esse deve novamente voltar à tona, é a questão do foro privilegiado. Veja que os filhos foram presos, ela não foi presa por ser deputada federal, não é? Então, esse aspecto, independentemente se não é, há indícios, não é? Talvez indícios robustos, fortes ali, que lastreiem um pedido de prisão preventiva, e isso não é cumprido, não é feito pela tal questão do foro privilegiado, né, da imunidade parlamentar. Já passou da hora, né? Volta e meia a gente tem esse assunto voltando à tona. Já passou da hora dessa questão ser atualizada, né? Quando se concebeu lá a ideia do foro privilegiado, da imunidade, não da impunidade parlamentar, o cenário era outro. A situação precisa guardar minimamente relação com os fatos, né? Não pode trabalhar essa imunidade como uma carta de alforria ali, uma situação que permita todos esses desdobramentos. Então, é também algo repugnante, algo que causa um certo incômodo, esse tratamento dispensado a ela pelo fato de ser parlamentar, deputada que representa a população. A coisa está absolutamente fora do prumo ali, né? Isso precisa ser revisto. Ô, Fernando Acauí, ela só poderá ser presa após terminar o mandato dela de deputada?
Não, ou se tiver autorização da Assembleia, né? Pelo visto não vai ter, nunca, né? Ainda mais no Rio de Janeiro, né? No Rio. O Rio acontece de tudo. Então, assim, por exemplo... Na verdade é da Câmara, né? Porque ela é deputada federal. Federal. Então é a Câmara dos Deputados e aí... o próprio Rodrigo Maia, Cauê, ele não tem interesse em pautar esse assunto, né? A verdade é que há um certo corporativismo, porque ninguém ali dentro sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Então ninguém vota favoravelmente para abrir um precedente que pode lhe desfavorecer no futuro, né? Próximo, inclusive. Pior é que é isso mesmo. Ai, meu Deus do céu. Mas olha, com um pouquinho de experiência de júri que eu tenho, já era. Essa daí vai passar... Vai só se ela fugir, né? Mas senão vai passar uns belos anos em cana, viu? Pega uma cana firme. Permita-me te enobrecer aqui, um pouquinho de experiência do júri foi brincadeira, né, Cauê? Esse é o nosso grande Fernando Acauí. Olha, a notícia que acabou de chegar de Brasília, o governo prorroga por 2 meses programa que permite redução de jornada e salário. O programa foi criado em razão da pandemia e a prorrogação já havia sido anunciada por Paulo Guedes. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, cerca de 10 milhões de empregos serão preservados com essa medida. 6h53 agora. Futebol com Alex Frutuoso. Sem chorar. Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição de hoje do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte, começando com a grande decisão da Liga dos Campeões da Europa. Ontem, em Portugal, a equipe do Bayern de Munique venceu o Paris Saint-Germain por 1-0. O gol do Coman no segundo tempo ficou com o 6º título de sua história nesta competição. Foi o jogo em que o Bayern menos fez gols, né? Na média, fez pelo menos 3 gols em todas as partidas da competição, venceu todos os jogos, né? Time com 100% de aproveitamento, a primeira vez que aconteceu na história. O Paris Saint-Germain dependia muito da condição individual do Neymar, do Mbappé, mas coletivamente o Bayern é um time muito sólido, muito forte e mereceu o título até por toda a campanha que realizou. Então, Bayern de Munique campeão, fechando aí uma temporada diferente, mas de forma absolutamente justa pelo que fez neste ano de 2020. No Campeonato Brasileiro, tivemos o Clássico Paulista no estádio do Morumbi. O Palmeiras venceu o Santos por 2-1, num jogo tecnicamente muito fraco, né? Com muita discussão por conta da arbitragem, do árbitro de vídeo, o pênalti que foi assinalado contra o Santos a favor do Palmeiras, né? Uma bola na mão do Alisson, interpretado ali pelo árbitro de vídeo como um lance faltoso. O pênalti foi marcado, João Paulo quase defendeu, mas o Palmeiras fez 1-0. No segundo tempo, um gol contra do Ramírez deixou tudo igual, mas na sequência o Palmeiras acabou vencendo com o Patrick de Paula, que é um grande talento, uma revelação da equipe alviverde, que fez o gol da vitória aproveitando uma falha do Jobson, né, que errou um passe ali na entrada da área. O São Paulo também jogou ontem, fora de casa bateu o Sport em Recife por 1-0, e no jogo que ficou para quarta-feira o Corinthians vai enfrentar o Fortaleza, partida, portanto, adiada do final de semana, que foi passada para o meio de semana, completando a rodada do Brasileirão. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM. Obrigado, Alex Frutuoso. Fernanda Cauí, e PSG e Bayern, hein? Todo mundo na expectativa de que o PSG fosse levar essa com facilidade, que o nosso menino Ney pudesse fazer uma boa partida para tentar ser o melhor do mundo. Não deu de novo, hein, Fernando? Não deu, mas acho até que ele teve um bom primeiro tempo. Eu assisti o jogo inteiro grudado, né, na televisão. Acho que ele teve um bom primeiro tempo. No segundo tempo ele deu uma caída. Acho que ele, depois do gol, então, sentiu demais, né, o PSG. Não teve forças para reagir. É um time muito bem montado, tem muitos alemães, a gente sabe muito bem que eles sabem jogar na pressão, é o estilo de jogo deles. O estilo de jogo deles é muito diferente, é uma coisa mais formal, digamos assim. Às vezes não é tão bonita de ver, mas é muito eficiente, né? Que o diga todos os times que foram atropelados pela Alemanha nas últimas Copas do Mundo, né? São sempre times muito bem montados. E eu vou falar, hein? Aquele goleiro, o Neuer pelo amor de Deus, é uma muralha aquele sujeito.
É muito difícil de passar por ali. Que foi considerado o melhor do mundo em uma Copa do Mundo, exatamente jogando contra o Brasil, quando o Brasil se sagrou campeão. Foi pênalti ou não foi, Fernanda Cauí? Seja sincero, você. Não vi nada. Essa foi boa. Rafael Quaresma, foi pênalti ou não foi? Olha, eu não marcaria não, mas enfim. Eu adoro esses meus amigos. Eu deixaria ali no... é? Seguiria. Mas essa questão do VAR aí, tudo isso deixou o futebol meio chato. Viu? Foi. Não, isso eu concordo com você. Tudo, aí vai ver. Já não tem torcida. Agora você ainda putz, tá mudando o estilo de jogo, né? O estilo de esporte, porque era justamente essa outra situação. Ô, Davi Costa, mas a única coisa que eu vi ali é que ele fez um movimento com o braço. Olha, um cutucãozinho houve. De leve houve. Mas acho que eu seguiria também. Rafael Quaresma, Fernanda Cauí e Davi Costa fizeram mais essa edição do CDL no ar. A gente volta amanhã às 6h. Tchau pra vocês. Tchau, até amanhã. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM. Pensou perfumes importados, pensou Beverly Hills. Pensou maquiagens e presentes, pensou Beverly Hills. Vocês estão me ouvindo? Melhores marcas importadas diretamente para o Vocês estão me ouvindo? Então, acabou. Em Santos, no Shopping Pátio Iporanga e Supercentro Boqueirão. Em São Vicente, no Brisamar Shopping. E em Praia Grande, no Litoral Plaza Shopping. Condições muito especiais para você comprar seu BMW na Osten. Toda a linha BMW com entrada flexível no plano Silent Go. Mais supervalorização do seu seminovo. BMW X1 a partir de 199.950. BMW 118i a partir de 169.950. Consulte a BMW Osten e saiba mais. Ou acesse bmwosten.com.br. Conheça a nova concessionária BMW Osten em Santos.